Então, galerinha, vamos lá, né? Vamos resolver mais uma questão aqui da IAA. Uma questão agora que foi aplicada na prova de 2020, envolvendo aí decomposição de vetores, questão 74. Então, a questão 74 fala o seguinte: um vetor de intensidade igual a f, então ele diz que tem um vetor cuja sua intensidade vale f, pode ser decomposto num sistema cartesiano, de tal maneira que a componente fx, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 em função de y, sendo fy a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente fx vale, então ele quer, pessoal, determinar aí o cosseno do ângulo formado entre o vetor f e a componente fx. É importante vocês saberem o seguinte, que esse vetor f, ele tem que estar, se ele tem duas componentes, uma componente fx e uma componente fy, então esse vetor f, ele tem que estar inclinado, tá? Ele tem que estar inclinado aqui, ó. Esse é o vetor f. Toda vez que a questão falar para vocês sobre decomposição de vetores, você tem que imaginar, mesmo não tendo uma figura, que esse vetor, que possui componentes tanto no eixo x quanto no eixo y, esse vetor tem que estar inclinado, certo? Bom, segundo caso é fazer o que? Uma vez que eu sei que o vetor está inclinado, eu vou colocar esse vetor em um plano cartesiano. No plano xy, né? No eixo x e no eixo y. Certo? Então está aqui o vetor f, no qual a sua origem coincide com a origem do plano cartesiano. Lembrando que a questão diz que o vetor f forma um ângulo aqui, ó, gente. Um ângulo, chama isso aqui de ângulo alfa, tá? Estamos aqui, então, um ângulo alfa. Como esse vetor ele tem duas componentes, vamos então desenhar as componentes desse vetor, pessoal. Quais são as componentes desse vetor? Teremos uma componente desse vetor f na direção x, que é a componente fx, né? E teremos uma componente desse vetor no eixo y. Então temos aqui a componente fy, certo? Bom, eu poderia muito bem trazer essa componente fy para cá, tá? Para ficar mais fácil você analisar o seguinte, ó. A componente fy, ela pode muito bem ser escrita aqui, ó. Não vai mudar em nada, né? Ó. Isso aqui seria a componente fy, de forma que a componente fx mais a componente fy, a soma vetorial desses dois vetores dá o vetor f, certo? Ó. A soma vetorial do vetor fx mais o vetor fy, né, das componentes fx da componente fy, acaba gerando aí o vetor f. Bom, a questão me diz que esse vetor fx, o vetor fx, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Vamos lá, cadê a borracha? Eu vou apagar esse pedacinho aqui. Ó, eu já sei que essa componente aqui, ó, é a componente fx, tranquilo? Mas quanto equivale essa componente fx mesmo? Raiz de 3 sobre 2 fy. É o quanto vale essa componente fx. A componente, o vetor azul, esse que está na diagonal, né, que a gente precisa decompor ele, a gente já sabe que o seu módulo vale f. Esse vetor aqui vale f. Bom, se eu já sei quanto equivale fx e eu sei quanto equivale f, então eu tenho como determinar quanto vale fy de que maneira? Por meio do teorema de Pitágoras. Ó. Nota que a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo. Estão vendo? Ó? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, de forma que a hipotenusa é o vetor f e os seus catetos, né, é justamente as suas componentes. Ou, de uma certa forma, toda vez que a gente tiver dois vetores
formando um ângulo de 90 graus, e eu quiser achar a resultante desse vetor, a gente faz pelo teorema de Pitágoras. Então vamos fazer aqui, vamos aplicar um Pitágoras. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é o vetor f, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, né? Fy ao quadrado mais fx ao quadrado. Então eu vou ter f ao quadrado. Bom, gente, o que acontece? Quanto equivale o vetor fy? Né? Quanto equivale o vetor fy? Eu não tenho o vetor fy, então deixa aqui como sendo fy ao quadrado. Quanto equivale o vetor fx? Raiz de 3 sobre 2. Eu estou fazendo tudo isso porque a componente fx está em função da componente fy. E eu não sei quanto equivale a componente fy. Então eu vou extrair o valor da componente fy por aqui, tá? Vocês vão ver já já. Então vai ficar o seguinte, vai ficar f ao quadrado é igual a fy ao quadrado, aqui eu repito. Gente, isso aqui tem que ficar todo mundo dentro do quadrado, né? Então aqui vai ficar, quanto é que dá raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, né? Só que raiz de 9 é 3. Então vai ficar 3, 2 ao quadrado dá 4, né? E fy ao quadrado é fy ao quadrado, certo? Considerando que aqui eu tenho 1, então aqui eu tenho uma soma de duas frações que o mínimo entre 1 e 4 é o próprio 4, né? E aí você faz 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes fy ao quadrado é 4fy ao quadrado. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3fy ao quadrado. Então eu tenho que f ao quadrado, né? Vai ser 7fy ao quadrado, gente. Tudo isso dividido por 4, né? O que é que a gente faz agora? Coloca dentro da raiz, né? Então aqui vai ficar 7 quartos, né? Fy ao quadrado. Eu posso tirar o fy de dentro da raiz, né? Fy ao quadrado. A raiz de fy ao quadrado é fy. Raiz de 4, 2. E apenas o 7 fica dentro da raiz. Certo? Bom, de uma certa forma, então, agora a gente tem uma expressão, mais uma expressão em função de fy, né? A gente já tinha o vetor fx em função de fy, e agora a gente tem o vetor f em função de fy. Agora vai ficar mais fácil da gente resolver aquilo que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte, a questão quer que você determine o cosseno do ângulo formado entre o vetor f e a componente fx. Gente, analisando aqui, como isso aqui se trata de um triângulo retângulo, se eu quiser determinar o valor do cosseno, né? Quero determinar o valor do cosseno do ângulo alfa. Quem é o cosseno do ângulo alfa? Deixa eu ajeitar esse alfa aqui. Gente, o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é fx, sobre a hipotenusa, né? Que é o vetor f. Certo? Eu acho que eu não sei se vou conseguir desenhar aqui nesse espacinho, mas vai ficar assim, Então, cosseno de alfa, quem é alfa? É fx, mas quem é fx? Raiz de 3 sobre 2 fy. Tudo isso dividido por quanto? Por f. Só que agora eu tenho uma expressão para f. F é igual a fy sobre 2 vezes raiz de 7. F, deixa eu só voltar aqui de novo. Fy sobre 2, fy sobre 2, que multiplica raiz de 7. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Vou botar para cá. Então vai ficar cosseno de alfa. Bom, como a gente tem uma divisão de fração, temos a primeira fração e temos uma segunda fração. Divisão de fração a gente faz como? Mantém a primeira. Quem é a primeira? Raiz de 3 sobre 2 fy, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? 2, né? 2 raiz de 3. Aliás, onde é que eu tirei esse raiz de 3? Isso aqui é raiz de 7, tá, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui, Lá é raiz de 7. Deixa
Vou botar aqui de novo. Então, aqui, ó. Raiz de 7, tá? Ó. Só lembrando que ficou raiz de 7 lá, ó. Então você vai fazer assim, ó. Você vai cortar quem, ó? Você vai cortar... Aqui embaixo está faltando quem. Mantém a primeira, né? Multiplica pelo inverso segundo, ó, tem um FY aqui embaixo, ó. FY está multiplicando a raiz de 7, tá? Então você corta, 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 corta. Ficou então quanto? Ó? Ficou cosseno de alfa. Gente, cosseno de alfa então vai ser igual a raiz de 3 dividido por raiz de 7. Não temos essa resposta aqui, né? Aqui o gabarito está dizendo que é a letra C. Só que para a gente chegar na letra C, o que a gente vai fazer? A gente vai racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Ó. Então, gente, multiplicando aqui em cima vai dar raiz de 21. E aqui dá raiz de 49, né? Ó, raiz de 7 vezes raiz de 7. Só que raiz de 49 é 7. Então aqui vai ficar 21 dividido por 7. Agora sim a gente chega na resposta que a questão diz, que é a letra C de Canadá, certo? Letra C de Canadá. Essa é a resolução da questão 74 da prova EAA. Valeu, galerinha. Fiquem atentos às próximas questões. Aquele abraço.